O 208, artigo 208, é dever do Estado o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, ou seja, educação básica se refere à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Aqui que se insere, né, como era chamado antigamente, o ensino supletivo, suplência. Enfim, hoje, EJA, Educação de Jovens e Adultos. Isso entrou na emenda 59 de 2009. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Redação dada também pela emenda de 53. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, a questão do mérito próprio, da capacidade individual. Independente, por exemplo, do famoso QI. Ou seja, quem indica? Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Quando eu vejo isso aqui, adequado às condições do educando, eu me lembro, fui professor de ensino supletivo durante algum tempo, fui diretor de escola de ensino supletivo e até chefe de era chamado de Distrito de Educação Supletiva. Visitava escolas e observava, às vezes, um cara de 1,80 m sentado naquela carteirinha, naquela mesinha que era utilizada pelas crianças durante o dia. Então, o cara, as pernas não podiam ficar embaixo da mesinha, então o cara ficava durante a aula toda, né, de 7 às 10, com a mesinha sobre as pernas. Ou seja, além de aguentar o peso da aula, ele tinha que aguentar o peso da carteira. Por quê? Porque não... E é claro que até hoje isso acontece por esse Brasil afora, porque aí teria que ter um prédio só para jovens e adultos e outro só para crianças, o que é realmente complicado. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, daí a questão da distribuição do livro didático, né, que já deu também tanta... me lembro que uma vez tiveram que recolher livros, que o comadre tinha colocado algo que era no abdômen, ficou na perna, no desenho. Enfim, transporte, aqueles ônibus que a gente vê, né, chamado ônibus da liberdade, que a gente vê circulando aqui, sobretudo na zona oeste do Rio de Janeiro, está aqui, está previsto, né, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. Eu me lembro que quando eu estava fazendo curso ginasial, a escola que eu estudava tinha gabinete dentário. E quando a inspetora chegava lá perguntando: quem quer ir ao dentista? Todo mundo se encolhia, eu me apresentava logo como voluntário. E foi muito bom, né? Muito bem. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Muito bem. Como a Constituição não diz o que significa direito público subjetivo, claro que eu fiz uma pesquisinha, coloquei ele em vermelho, porque isso não está na Constituição. Direito público subjetivo, aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir direta e imediatamente do Estado o cumprimento de um dever e de uma obrigação. Baseado nisso aí, é que na época, quando há muita demanda e não tem vaga nas escolas, muito juiz manda prender a diretora,
Coitada da diretora, não, como é que ela, não existe sala de aula que aumenta automaticamente, não existe a carteira beliche, um aluno em cima, outro embaixo, então o que ela vai fazer, né? É isso aí. Esse comentário que eu até antecipei, ó, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, de vez em quando, o juiz ameaça até prender secretário de educação e tal e tal. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos, e aí de vez em quando vem censo escolar e tal e tal, no ensino fundamental. Fazeres a chamada, ou seja, a convocação para a matrícula, e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. E há muitas estratégias, tem escola que tem até uma espécie de cartão de ponto, maquininha para passar digital, enfim. Mas o mais comum é a famosa e tradicional chamada. Artigo 209. O ensino é livre e a iniciativa privada atendidas às seguintes condições. Se lembra naquela hora que eu falei a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino? Eu falei, vamos voltar a esse tema. Então, é constitucional a existência de escolas particulares. Só que tem que atender essas duas condições, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Então tem que cumprir a LDB, as resoluções, pareceres, determinações do Conselho Nacional de Educação, que já foi chamado de Conselho Federal, e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ou seja, tem um prédio muito bonito, vamos começar aí uma escola, não, tem que ter autorização. E aí há todo um processo de verificação, os professores habilitados, biblioteca e tal, e avaliação de qualidade pelo poder público. Inclusive, a autorização é por tempo determinado. Tem que, de vez em quando, a instituição recebe a visita de avaliadores do MEC para ter renovação daquela portaria de autorização. E, por exemplo, os sinais, o ENAD e tantos outros instrumentos que o poder público utiliza para avaliar as instituições de ensino. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, chamado currículo mínimo nacional, enfim, de maneira a assegurar a formação básica comum. Ou seja, há um aspecto, há um conteúdo que está lá em Manaus, o que está em Porto Alegre vai estudar. Mas, olha que interessante, respeito aos valores culturais, artísticos e nacionais regionais, que é aquela parte complementar do currículo. Agora, esse aqui é até bastante polêmico, parágrafo 1º, 210. O ensino religioso de matrícula facultativa, ou seja, o guri está lá na escola, vai começar a aula de religião. Não vou. Não acontece nada. Eu me lembro que quando o padre chegava para a aula de religião, muita gente não ia. Eu nunca perdi uma. Inclusive, fiquei muito amigo do padre, que era o professor de aula de religião, me lembro do nome até hoje. Noé, Manel da Arca, não. Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, só escolas públicas de ensino fundamental. Aí alguém pode dizer, mas meu primo estuda numa escola particular e tem aula de religião, e ele tem que ir. Porque existe a chamada escola confessional. Aí sim. Por exemplo, o Santo Agostinho. Então, a pessoa tem professor de religião
faz exercícios, faz trabalhos e faz até prova. Artigo 210, continuando. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. De repente alguém pode achar isso aqui esquisito, mas não é a Constituição do Brasil, não estamos no Brasil, mas olha o cuidado do legislador. No período da época da Segunda Guerra Mundial, né, descobriu-se, verificou-se que em muitos municípios, sobretudo no sul do Brasil, as aulas nas escolas públicas eram ministradas em alemão. Muitos documentos, até certidão de nascimento, eram redigidas em alemão. Então, a partir daí, tomou-se esse cuidado, será ministrado em língua portuguesa. Mas tem o seguinte, e o indígena? Assegurar das comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Aliás, na LDB, há um capítulo dedicado à educação indígena, fundamentado no artigo 219 da Constituição. E assim, se vocês aguentaram até o final, né, chegamos ao derradeiro pronunciamento. Não vim para explicar, mas vim para... Como é que era o negócio? Não vim mais para confundir. Bom, é claro que eu não estou sendo muito original, né? Como Fábio dizia sempre no final dos vídeos dele, né? Obrigado por ter assistido até o final. Tchau, até uma próxima.